Graça e a paz, amém? Aleluia. Aleluia. Você pode dizer que Deus é bom? Glória a Deus. Meus queridos, como o pastor disse, esse mês nós estamos trabalhando o tema redenção. E domingo passado, quando o nosso ministro Gleison ministrava aqui sobre esse tema também, algo veio ao meu coração. Eu já sabia que eu estaria ministrando nesse domingo com esse tema, mas o quanto a importância que eu e você estamos dando, ou melhor, estamos deixando de dar a palavra de Deus. É num momento como esse que às vezes a gente tem alguma dúvida do que é o plano de Deus para as nossas vidas, e Deus vem e nos esclarece. Quem esteve aqui domingo passado pode ter aprendido de Deus o que é o amor dele pelas nossas vidas. Essa questão da redenção vinda pelo amor. Eu achei fantástico, que aquela imagem ficou na minha mente, no meu coração. E quando Gleison falava da justiça, querendo, vamos dizer assim, nos afrontar, e o amor de Deus ali, como se fosse para nos defender, como se fosse não, sendo para nos defender. E às vezes eu e você, nós queremos colocar essa justiça própria, e quer que essa justiça própria afronte, ou quer que essa justiça própria seja acima do amor de Deus pelas nossas vidas. Eu era uma das pessoas que às vezes entendia dessa forma, mas fui ensinado domingo passado o verdadeiro amor de Deus, que tem como objetivo nos redimir, nos resgatar, fazer com que nós possamos viver de como era no princípio, de como Deus projetou para mim e para você. Então, meus queridos, momentos como esses é importante demais para as nossas vidas, e às vezes nós desperdiçamos. Eu orava ontem ao Senhor e já vinha com um discurso pronto, porque normalmente escola dominical é um culto onde a quantidade de pessoas é pequena. Normalmente o pregador diz, mas está aqui aquelas pessoas que Deus queria que estivesse aqui. Eu já estava pensando em dizer isso também, já estava com esse discurso pronto, quando o Espírito Santo falou no meu coração, disse, quem disse a você que é assim? Quem disse a você que vão estar lá pessoas, só as pessoas que eu queria que estivesse lá? Aí eu fiquei parado assim. Meus queridos, o desejo de Deus é que isso aqui estivesse cheio, que todas as pessoas estivessem aqui para aprender de Deus. Quando a Bíblia diz lá em Oséias, meu povo padece, ou meu povo é destruído porque eles faltam conhecimento, normalmente a gente só fala até aí. Mas se você for ler o versículo, ele continua dizendo assim, porque rejeitou esse conhecimento. Então, às vezes, a palavra de Deus está sendo ministrada, Deus está com o desejo que as pessoas aprendam dele, e nós rejeitamos esse conhecimento. Às vezes nós não aprendemos sobre o amor, às vezes nós não aprendemos sobre perdão, por quê? Porque nós rejeitamos esse conhecimento. E às vezes nós não aprendemos sobre família, por quê? Porque nós rejeitamos esse conhecimento. O desejo de Deus era assim, que tudo estivesse, que isso aqui estivesse cheio, todas as pessoas que congregassem nessa igreja estivessem em todos os cultos. Para quê? Para aprender mais de Deus. A Bíblia diz, quando vos ajunteis, que seja para melhor. Então, se há um ajuntamento, Deus quer que seja para melhor. E como é que seja o melhor? Quando a palavra dele é ensinada e cai em corações sinceros e contritos. Em corações como terras férteis, como nós costumamos falar. Quando esse ensinamento realmente cai num coração assim, vai frutificar. Mas quando não, quando nós rejeitamos esse conhecimento, a Bíblia diz que nós padecemos. A Bíblia diz que nós somos destruídos. Por quê? Porque existe o conhecimento, mas nós rejeitamos. O tema de hoje sobre família nos vai trazer uma reflexão, e foi esse a minha oração ao Senhor, para que todos nós possamos realmente pensar, refletir, se nós estamos vivenciando, nós estamos vivendo aquilo que Deus quer para mim e para você. Eu passei quase toda a semana meditando. Eu assisti algumas ministrações, foi indicada pelo nosso ministro Gleison, porque eu tinha esse desejo, e tenho esse desejo que a gente possa realmente tocar
ao coração, para que as pessoas pelo menos reflitam e não deixem serem destruídas, porque famílias têm sido destruídas. Famílias têm sido destruídas. Meus queridos, eu quero, agora logo no início, trazer para você que a palavra que vai ser ministrada hoje não é para trazer culpa ao seu coração, não. Não é esse sentimento que eu quero trazer a mim nem a você nessa manhã, não. O que eu quero trazer, e foi isso que o Senhor falou forte ao meu coração, é trazer reflexão. Reflexão é diferente de culpa. Não é dizer, eu sou culpado. Ei, se você diz que é culpado e você não faz nada, você não reflete em cima daquilo que foi dito, de nada vai adiantar, você vai continuar com o sentimento de culpa. Mas a reflexão, ela tem um poder de fazer com que eu e você possa mudar de direção. Que eu e você possa realmente cair-se e dizer, não, eu preciso mudar, porque não é esse o plano de Deus para a minha vida. Eu queria colocar o primeiro slide, se o pessoal estiver me ouvindo. Glória a Deus. Eu quis iniciar com isso aí, porque isso é um jargão dentro das igrejas. Família, projeto de Deus. Quantos concordam com isso? Família é um projeto de Deus. Amém. E eu queria começar com isso aí. Família, projeto de Deus. Aí nós escutamos, tem até música que diz que Deus é o arquiteto do universo, engenheiro, que Deus projetou a família. Quantos concordam que isso é verdade? E amém. Glória a Deus. Agora eu queria que você refletisse sobre a sua família mesmo, sobre outras famílias, sobre as famílias que estão hoje no mundo. Você acredita que o modelo de família que existe hoje foi projetado por Deus? Então, se eu digo que família é um projeto de Deus, foi Deus que projetou, tem alguma coisa errada. Quando nós observamos o projeto, quando nós observamos o modelo de família que tem aí. Estão querendo falar em família de 2 homens, estão querendo falar em família de 2 mulheres. Isso é projeto de Deus? Não, meu querido. Você é projeto de qualquer outra coisa, menos de Deus. Agora, o que aconteceu de algo que foi projetado por Deus e não está dando certo? Será que o projeto de Deus foi errado? Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, quando o próprio Deus diz, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e serão um, aí foi estabelecido o projeto de Deus para a família. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a mulher e formarão um, projeto de Deus. Mas eu queria dizer para você, e foi esse o exemplo que o Senhor trouxe ao meu coração, e casa muito bem com a minha profissão. Eu sou engenheiro civil, eu faço projetos, posso errar? Pode, Deus não erra, agora eu posso errar. Mas eu faço um projeto, e eu entrego um projeto, vamos supor, a um pedreiro para ele ser executado o projeto. Só que o pedreiro, quando ele pega aquele projeto que ele vai executar, aparece uns demônios, que foram nominados aqui alguns dias atrás, e eu gostei muito dessa denominação, que é demônio mesmo. Aparece um demônio chamado, para que isso? Aparece um outro demônio chamado, não é bem assim. Aparece outro demônio dizendo, não precisa disso tudo. E as pessoas são enganadas. E muda aquele projeto. Eu pergunto a você, se eu entrego um projeto para ser executado, e o pedreiro ou o construtor que vai executar aquele projeto, ele muda o projeto continua sendo de Lucílio? Não. O projeto passou a ser do pedreiro lá, o projeto passou a ser... Meus queridos, tem muitas famílias que mudam o projeto de Deus e querem que a família dê certo. Quando você muda o projeto de Deus, você não pode mais querer que Deus abençoe aquilo que não é mais dele. Quando eu coloco uma assinatura num projeto feito por mim, é porque o projeto tem que ser executado daquela forma que eu executei. Tanto é que, no natural, nós registramos esse projeto no conselho, que é o CREA, para dizer, ei, o projeto que eu fiz é esse. O projeto da minha e da sua família, feito por Deus, está registrado nos céus. Agora, se eu e você modifica esse projeto, a assinatura do projetista ali deixou de existir.
A assinatura ali de Deus sobre a sua família deixou de existir. E você não pode querer que Deus abençoe ou que Deus faça o que a Bíblia dele, o que a palavra dele diz que vai fazer num projeto que não é dele. Então o que a gente vai fazer? É o que nós estamos aprendendo nessas semanas, nesse mês de agosto. Nós temos que nos redimir através de quê? Do primeiro que é a coisa que nós fomos ensinados, do amor de Deus. Agora existe um posicionamento meu e seu. Amém? Coloca o segundo. E é isso que nós vamos estar falando nessa manhã. Sobre como nós podemos restaurar, como nós podemos resgatar os valores dentro das nossas famílias. E eu quero dizer para você que um projeto, uma vez elaborado, uma vez patenteado, uma vez tendo o selo do conselho, ele fica lá registrado. E a qualquer momento que você queira executar aquele projeto, você só é resgatar uma cópia daquele projeto e você executar. Você não pode estar achando que você pode, a seu bel prazer, estar modificando as coisas e achando que vai dar certo. Abra lá em Gênesis. Nós vamos começar a entender o que Deus quer trabalhar conosco nessa manhã. E eu volto a insistir. A palavra para essa manhã é reflexão. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Gênesis 2. Gênesis 2 diz assim a partir do versículo 15. Gênesis 2,15. O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia que dela comer, certamente morrerás. Vamos começar a entender. Deus criou o homem e colocou o homem no jardim com o objetivo: lavrar e guardar. E disse ao homem, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Então, depois da criação do homem, aconteceu uma ordem ao homem. O homem não foi colocado no jardim para ficar deitado numa rede, se balançando, comendo frutas. Não. O homem foi colocado no jardim com um objetivo. E houve uma determinação para ele: olha, daqui livre, você pode comer de toda a árvore, menos dessa árvore. Amém? Tu pode colocar a terceira, por favor? Então a Bíblia fala que antes da queda do homem, existia uma intimidade entre o homem e Deus. A Bíblia diz que Deus conversava com o homem. A Bíblia diz que existia essa comunhão entre Deus e o homem. E o homem obedecia aquilo que Deus planejou. No versículo 24, foi esse que eu disse, que eu li para vocês: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão os dois. Eles serão os dois uma só carne. A Bíblia diz também aqui que houve uma ordem para que o homem crescesse, multiplicai-vos e que dominasse todos os seres. Então existiam muitas coisas que era para o homem fazer. Existia um projeto que foi elaborado, existia um projeto que foi autenticado, selado e passado para ser executado. E esse projeto estava sendo executado. O homem estava lá fazendo o que Deus mandou que ele fizesse. Só que aconteceu algo que fez com que esse projeto de Deus fosse meio que rasgado, que esse projeto de Deus fosse meio que anulado. Amém? Coloca a próxima.
E agora depois. A próxima, por favor. Eu quero que vocês leiam comigo Gênesis 3, a partir do verso 14. Gênesis 3, não, vamos ler logo no início de Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Meus queridos, vamos começar a entender aqui. A ordem sobre não comer do fruto foi dada para quem? Diga para o homem. A ordem sobre não comer do fruto foi dada para o homem. A serpente veio e trouxe uma instrução para a mulher. Eu queria que vocês pudessem entender comigo, analisassem bem comigo, para ver como é sutil a diferença entre o que Deus falou e o que a serpente falou, para que nós possamos entender como é que o mal, como é que o pecado entra de maneira sutil na nossa família. Lá em Gênesis, no 2, no 16, 2,16, isso é importante que vocês acompanhem, 2,16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente. Deus disse para o homem: de toda árvore comerás livremente. No capítulo 3, na parte B, a serpente diz assim, que Deus, na parte B diz assim: disse esta a mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Vocês estão entendendo a sutileza? Deus disse ao homem: de toda a árvore comerás. A serpente disse à mulher: Deus disse: não comerás de toda árvore. Meus queridos, mas a instrução foi dada ao homem. A Bíblia diz mais na frente, nós não vamos ler para ganhar tempo, diz mais na frente que quando houve a queda, que Deus falou com Adão, Adão jogou a culpa para a mulher. Disse: foi a mulher que tu me deste que me deu o fruto. A mulher joga para a serpente. E esse jogo de culpas, esse jogo de não é culpa minha, é culpa sua, permanece até hoje dentro das famílias. Acontecem as coisas, aí o marido diz: culpada é a mulher, que eu estou trabalhando e ela não está cuidando dos filhos. Aí bota para a mulher: não, é a escola, não, é você que chega em casa, só quer saber de assistir televisão e não estão olhando para os filhos. Então esse jogo de culpa, de querer apontar culpados, continua até hoje, e as famílias sendo destruídas. A serpente, o mal, ele entra de maneira sutil. Disse Deus: não comerás de toda a árvore. Ele não disse isso. E a mulher ainda é mais enfeita. A mulher ainda diz assim: ele disse que a gente não pode comer nem tocar. Onde foi que Deus disse isso? A mulher diz aqui no versículo 3, diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Deus não disse isso não. Agora, por que a mulher falhou aqui? Porque Deus não disse à mulher. A instrução foi dada ao homem. Deus não disse à mulher. A instrução sobre não tocar, que não teve noção, só não comer no fruto, foi dada ao homem. Aí eu pergunto a você, e foi essa pergunta que eu estava... Onde estava Adão quando a mulher estava sendo tentada pela serpente? Uma das primeiras funções do marido, que nós vamos ver mais na frente, é ser o protetor. Onde estava Adão que não viu sua mulher sendo tentada? Nos dias de hoje, a gente ia dizer assim, estava no WhatsApp, nos grupos,
nas redes sociais. Mas aonde? A instrução foi dada a ele, meu querido. A instrução é dada a mim e a você, homem, quanto cabeça de nossa família. E muitas das vezes nós queremos delegar essa função e as famílias começam a dar errado. Aí é porque entra o demônio do, mas não é bem assim. E do, é naquele tempo que era assim, hoje já é diferente. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O que Ele chancelou sobre projeto para a família é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A instrução foi dada ao homem. Ele pode ter participado da mulher, ele pode ter comunicado à mulher sobre a instrução. Sabendo que a instrução foi dada ao homem, o inimigo veio na mulher. Eu já falei isso aqui uma vez. Há uma pesquisa, há uns 2, 3 anos atrás, mostrou que 70% das causas pela falência das famílias é a partir dos filhos. Na época lá, a serpente, o inimigo, atacou Eva. Hoje, estão atacando os nossos filhos. É como se fosse o pilar, posso dizer assim, mais fragilizado nos dias atuais. E cabe a mim e a você, como homem, como cabeça, estarmos atentos para evitar que isso aconteça. E não delegar para a esposa. A Bíblia diz que a esposa é o quê? A ajudadora. Eu trouxe algumas animações, eu vou estar mostrando para você. Mas que todas as funções que Deus dá, define para mim e para você, como eu falei aqui há alguns dias no culto para os valentes, a função de protetor, de provedor e de professor é do homem. A mulher ela também é provedora, protetora e professora auxiliadora. A função principal é do homem. A Bíblia diz: farei uma auxiliadora, alguém que está ali auxiliando. Um auxiliar não pode tomar a função do chefe. Ou, a palavra chefe pode ser que caia ruim, mas daquele foi definido como cabeça, que é assim que a Bíblia fala, cabeça. Quando começa a fazer isso, a coisa começa a bagunçar, não é o projeto de Deus. Isso não é o projeto de Deus, a chancela dele, a assinatura dele não está nesse projeto. Meus queridos, eu sei que essas palavras, elas causam um certo arranha dentro da gente. Mas como eu falei para você e volto a dizer, eu quero que vocês reflitam. Se vocês começarem essa palavra a chegar e vocês começarem a se armar, fazer igual um gato, quando você vai colocar na água, se azunhar todinho assim, essa palavra não vai ter valor nenhum para trazer crescimento à sua vida. Mas se você estiver recebendo isso aí, estiver recebendo e for meditar, que é assim que a Bíblia nos instrui, meditar, eu sei porque sei que essa palavra pode trazer salvação à sua família. Pastor, minha família está tudo bem, graças a Deus, pode ficar melhor. Porque com Deus é sempre mais e mais, que é mais do que pedimos ou que pensamos. Eu entro logo agora de sola quando eu escuto maridos dizendo: lá em casa quem manda é minha mulher. A mulher acha bom. Eu digo: isso não é coisa de Deus, não. Pastor, cuidado, vai começar as pedras. Isso não é coisa de Deus, não. Eu não trouxe aqui, mas eu falei na outra vez que teve uma ministração da família que a pessoa trouxe uma figura que dizia assim: quem é seu herói? Meu pai. Quem é a pessoa mais corajosa do mundo? Parece um negócio assim. Meu pai. De que seu pai tem medo? De minha mãe. Eu digo: isso é coisa de Deus? É não. Aí a pessoa que estava ministrando, achei interessante essa pessoa ministrando, falou sobre os dois índices, dizendo que você tem que ser um herói para o seu filho, que seu filho tem que lhe considerar um herói, mas olhou assim e disse: esse terceiro ponto eu não vou nem tocar, porque deixou, como eu disse a eles, deixou para que eu tocasse no culto dos valentes. Existe, pode passar o próximo slide, existe uma hierarquia
Pode passar. Existe uma hierarquia que o Deus definiu nos céus para mim e para você. Isso aqui é outra coisa que nós colocamos, e até o slogan do SCC, do nosso ministério: igreja forte, família forte, igreja forte. E é nessa ordem: família forte, igreja forte. Isso é uma verdade? É. Por quê? Porque a igreja ela é um reflexo da família. Eu conversava alguns dias com o pastor, a gente falando, hoje eu estou cheio de temas polêmicos, mas eu não tenho problema quanto a isso. A gente falando sobre as finanças da igreja. A gente falando que aumentou o número de pessoas congregando na igreja, e o valor do dízimo permanece praticamente o mesmo do dízimo lá quando a igreja era no Jeremias. Meu querido, se uma igreja ela vai mal nas finanças, é porque as famílias estão mal nas finanças. Não adianta a gente querer que a igreja seja algo diferente do que são as famílias. Não é. Por quê? Porque a igreja é formada pelas famílias. Se você ainda não conseguiu entender e pôr em prática que quem te dá o teu sustento é Deus, por mais que o pastor fale aqui, você não vai ter coragem de entregar seu dízimo, porque você acha que vai faltar. Quando na realidade é o que o pastor disse isso: quando parece que vai faltar, sobra. Mas isso é bonito para falar, mas deveria ser muito mais bonito para viver. Se uma igreja está mal em relacionamento, se tem um líder mal em relacionamento com outro líder, sabe por quê? É porque as famílias em casa estão mal com o relacionamento. Que não adianta você achar que você tem um relacionamento mal com o seu cônjuge, você pode até tapear. Como já disse várias vezes, acontece, já escutou vários testemunhos, pessoas estão brigadas, estão intrigadas, marido e mulher, vêm sem se falar, ou então vem quebrando um pau dentro do carro, quando para o carro no fim da igreja, desce e pega na mão para entrar na igreja de mão dada. Não adianta, vai quebrar o pau aqui com os outros líderes. Porque a igreja ela é o reflexo da família. Se você não consegue ter uma família estruturada, você vai ter uma igreja doente. Você não vai ter igreja estruturada. Igreja não é formada por paredes, por cadeiras, igreja é formada por pessoas. E se as pessoas não tiverem lá na sua família uma estrutura, aqui dentro vai demonstrar. Pode até começar tapeando. Ou você nunca ouviu falar. Diz, mas rapaz, fulano quando entrou era uma bênção. Não durou 5 meses. Por quê? Qual era o reflexo que tinha lá na família? Vai olhar como é a família? Vai olhar como é a família? Uma igreja, ela só vai ser forte se for formada por famílias fortes. Famílias fundamentadas, fortalecidas na palavra. Famílias que sabem que se tiver algum problema tem que recorrer ao quê? A palavra, recorrer a Deus para resolver seu problema. Se tiver a convicção disso, é uma família forte e vai formar igreja forte, independente do número de pessoas. Quando nossas famílias entendermos que tudo que chega às nossas mãos foi Deus que fez chegar, nós vamos estar ofertando, nós vamos estar entregando o dízimo com alegria, sem constrangimento, sem achar que vai faltar. Dízimo é a primeira parte e nós temos que estar ensinando já aos pequenos. É a primeira parte. Dízimo não é se sobrar, não. Recebeu, entregou o dízimo. Isso é uma família forte nessa área. Ei, e sabe quem é que tem que coordenar isso aí? A mulher é o marido. É o marido que tem que dizer assim: ei, dízimo é do Senhor. Quando o marido tem esse entendimento e passa isso para os demais, a família está fortalecida nessa área. Ah, pode ser que não deu certo. Não, tudo bem que não deu certo no início. Ah, porque o marido ainda não é crente, ainda não está fazendo isso. Tudo bem que o marido ainda não é crente. Mas você tem que, se é a mulher que é crente, tem que estar instruindo isso aí. O marido
passou, o marido tem que estar coordenando. Meus queridos, quando eu falo nisso aí, às vezes o pessoal cria uma certa confusão, e Deus não é Deus de confusão. Aqui não tem nada contra a mulher trabalhar não, meu querido. Tem não. Mulher trabalhar é uma benção. Não tem nada contra a mulher trabalhar não. Agora, a mulher trabalhar e o cara ficar na rede dentro de casa está errado. Porque o provedor é o marido. Não tem nada contra a mulher trabalhar. A mulher pode trabalhar. É de Deus. Não tem nenhum problema. Porque a Bíblia diz que ela é auxiliadora. Então, há alguém para prover como provedor, há alguém para auxiliar. Agora, achar que você vai ficar em casa sem fazer nada, numa rede, se balançando, e a mulher trabalhando para trazer o sustento para dentro de casa, se você achar que isso é projeto de Deus, não, meu querido. Está totalmente fora do que Deus definiu. Deus é tão maravilhoso que separou essa ministração no Dia dos Pais. Eu vim ver que essa ministração no Dia dos Pais, eu acho que foi quinta-feira. Eu estava estudando e nem me tocava que essa ministração ia ser no Dia dos Pais. Porque aí fora, o mundo gera Dia dos Pais, Dia das Mães, um consumismo, onde, principalmente Dia das Mães, a intenção é fazer chorar a mãe, né? Até nas igrejas mesmo fazem músicas, fazem apresentações com o único objetivo: a mãe chorou. Se a mãe chorou, conseguimos. O objetivo é esse. E hoje, Dia dos Pais, eu vim aqui para dizer: pai, você é o cabeça da sua família. Eu vim aqui para olhar no seu olho e olhar no meu olho e dizer assim: nós temos que ser responsáveis por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A responsabilidade maior é minha e é sua, pai. De ser o cabeça, pode passar, de ser o cabeça da família, como Deus é o nosso cabeça. Pode passar isso aí. Aí tem o nome de chefe, eu não gostei muito não. O povo pensa que eu estou dizendo que o marido é o chefe. Olha que coisa linda aí. Se nós fizéssemos valer isso na nossa família. Cristo, cabeça do homem e da família. Família, homem, cabeça da mulher e autoridade sobre os filhos. Mulher, ajudadora do marido e autoridade sobre os filhos. Filhos, obedientes aos pais. Olha que coisa linda. Esse é o projeto. Está chancelado nos céus. É isso aí. É esse o projeto. Diferente disso aí, não tem a chancela de Deus. Não tem. Diferente disso aí, não tem o número de registro dos céus. Não tem. Porque é dessa forma aí que Deus planejou. É dessa forma aí que Deus projetou para mim e para você. Quer uma família que dê certo? Pelo amor de Deus, ninguém levanta aí dizendo: não, mas e os viúvos? E os não sei o quê? Não estou falando disso aí não. Estou falando de uma família constituída por um marido, mulher e filhos. Marido, mulher e filhos. Estão constituídos. Eu não vou nem tocar no assunto de famílias que não é constituída dessa forma. Porque eu e você já sabemos que isso não é coisa de Deus. Uma família não pode ter dois homens, duas mulheres. Não pode. Isso aí eu não vou nem entrar nesse assunto, porque isso aí não é de Deus. De Deus é assim: marido, cabeça da mulher e autoridade sobre os filhos. Aí eu chamo você agora para responsabilidade. Aí o filho vem e diz assim: pai, deixa eu ir jogar bola. Ela diz: pergunta a sua mãe. Aí o filho chega para a mãe e faz: mãe, deixa eu jogar bola? Pergunta ao seu pai. Que bagunça danada é essa? O filho vai entender o quê? Ou então diz assim: pai, deixa eu jogar bola? Aí pergunta a sua mãe. A mãe diz: pode. Aí o pai tem dito que não pode. Peraí, que bagunça é essa? Eu vi certa vez uma ministração em que o menino dizia que já sabia a quem perguntar as coisas, para receber um sim. Se fosse relacionado a determinado tipo de coisa, ele sabia que perguntava ao pai, porque recebia um sim. Se fosse
a alguma coisa relacionada a outro tipo de coisa, perguntava à mãe, porque sabia que recebia o sim. Aí eu questiono a vocês, que bagunça é essa? Não existe um consenso na família do que seja o melhor para o filho? Isso aí me remete, sabe o quê? Uma família que não conversa. Uma família que não tem diálogo. Uma família que não entende o que é o melhor para o filho. Eu quero dizer para vocês que não tem pessoas mais inteligentes ou pessoas mais espertas do que os nossos filhos nos dias atuais. Tem ali Nicolas, 4 anos de idade. É inteligente, é sagaz. Se você não for esperto, ele lhe dá um drible de arrudeio. E são assim nossos filhos. Meus queridos, você quando está falando algo para o seu filho, ele está fazendo a leitura de você. E já lhe dá um veredito a seu respeito. Está fazendo uma leitura. Certa vez, como eu já falei aqui, já abri esse processo para vocês, que essa questão de saúde é algo que ainda me mexe, não tanto como era antes, mas ainda me mexe. Nicolas querendo comer e ou não querendo comer, eu forçando ele a comer. Qual era a saída dele? Sabia que era assim, estou com dor na barriga. Mas foi um dor na barriga, ainda sem tanta convicção, que na hora eu vi que não era dor de barriga. Eu tive que voltar lá e dar uma chinelada. Porque eu vi que ele estava fazendo aquilo ali, porque se eu dizer que está dor na barriga, pai já se desmonta. Porque se eu quero pegar painho, eu já desmonto ele nessa área. Faz a leitura. Leve está ali no colo de neguinho, né? Leve só fazer a leitura de neguinho na hora. Se pensa que não sabe, mas sabe. Faz a leitura da gente. E sabe se você é um pai de pulso ou se você é um pai que não tem pulso. E se você não tem pulso quando é pequenininho, meu querido, você está perdendo o seu filho. Você perdeu o seu filho. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Um dizer sim, outro dizer não, bagunçou a sua família. Nossos filhos, nossas esposas têm que olhar para o marido e ver pessoas de autoridade. Como eu disse ali, a mulher achar bom, dar risada e dizer lá em casa quem manda sou eu. Acabe com isso, não é de Deus não. Volte à estrutura, para a estrutura que Deus definiu. É o marido. A Bíblia diz lá em Romanos, se não precisa abrir, não vou ler, diz lá em Romanos 5, porque é, marido, que nós precisamos ser autoridade mesmo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E foi pelo homem que o pecado entrou. Então há uma responsabilidade muito grande na minha e na sua mão, enquanto homem, enquanto cabeça do lar. Famílias estão sendo destruídas, por quê? Porque homens, eu falei aqui da estatística, porque homens não querem mais tomarem as responsabilidades de ser educador do filho. Passa esse slide, por favor. Eu falei tudo isso para nós chegarmos nesse slide, que ele é o foco central daquilo que Deus quer ensinar para mim e para você nessa manhã. Marido, homem, como provedor, como professor e como protetor das casas. Quando eu ou você, nós vacilamos, nós deixamos de fazer qualquer um de sair, nossa família está a um passo de não funcionar. Quer que uma família funcione bem, o marido seja esses 3 P's, como eu falei aqui no culto dos homens, para a sua família. Quer que a família funcione bem, marido, seja isso. Seja o provedor de sua casa, seja o professor de sua casa e seja o protetor de sua casa. Normalmente, nós homens achamos que ser somente o provedor já fez muita coisa. Não, eu trago o sustento da minha família todos os meses. Está muito bom? Tá não. Não foi só para isso que Deus fez você, que Deus me fez. Não é só para que a gente possamos trabalhar e trazer o sustento para as nossas casas. Eu acho muito interessante quando há ministração sobre isso, que diz marido cabeça. Há muitos maridos também que acham bom dar risada
e acha que é aquela história eu mando, eu desmando. Quer ser o mandar e desmandar? É fazer isso aqui. Ser protetor, ser professor e ser provedor. Foi isso que Deus está dizendo. E as mulheres, quando achar que questão de submissão é algo pejorativo, olha aí o que Deus está dizendo que o homem deve ser. Uma das ministrações que eu vi essa semana falava sobre o feminismo. O feminismo tem um lado bastante pejorativo, que é coisa do cão. Diz, não, é porque o homem acha que não é igual à mulher. É porque a mulher quer os mesmos direitos dos homens. Direito de quê, meus queridos? O direito é o que Deus disse. Quer um direito maior do que Deus diz assim, marido, dê a sua vida pela esposa? Esse é o projeto original de Deus. Quer uma condição melhor do que essa condição? Dizer, ame a sua mulher como eu amo a igreja. Deu a vida por ela. Quer uma posição melhor do que essa? Mas é aquilo que eu estou dizendo, de uma maneira sutil, de submissão. Porque tem uns países aí que a mulher não anda nem do lado do homem, anda atrás do homem levando as bagagens. Vão para a feira, os homens faz a feira e a mulher vem atrás, pelo menos 1 metro atrás do homem, carregando as bagagens. Eu quero dizer para você que aquilo ali também não é projeto de Deus não, meus queridos. Então não venha com um erro, querer de uma maneira sutil bagunçar o projeto de Deus. Proteção, não manda a mulher carregar lá atrás as bagagens não, o homem carrega as bagagens. Provisão não é só dinheiro não. Provisão é prover a mulher em todas as áreas. Emocional também faz parte da provisão. E a gente pensa que prover é só dinheiro, é só trazer o dinheiro, está aqui o dinheiro. Tem marido que diz, mulher não mexe na minha carteira, mulher não sabe quanto eu ganho. Não é projeto de Deus não. Ajudadora. Aí nós começamos a fazer bagunça nas coisas. E nós começamos a bagunçar as coisas e o diabo, é nessa área, então, de uma maneira sutil. Ei, marido, não deixa a mulher saber quanto ganha não, porque tu é o cabeça, tu é que tem que prover. Então, a mulher precisa saber quanto eu ganho não. A mulher só precisa fazer a feira, dizer quanto é que gasta na feira para entregar o dinheiro. E as famílias sendo bagunçadas. E os filhos observando. Meus queridos, não é à toa. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Não é à toa que, acho que todos já passou por isso. Você deixa seu sapato lá, de repente o seu filho calça o seu sapato. Isso acontece com quase todos. Sabe o que é aquele calçar o sapato? É o filho querendo se espelhar no pai. Que imagem você está refletindo para o seu filho? É uma imagem boa para que o seu filho possa seguir? Ou é uma imagem que diga, meu Deus do céu, que não era nem para seguir isso. Mas muitas das vezes não é nem palavras, são atitudes. Ou você acha que seu filho não vê você chegar de mão dadas com a sua esposa na igreja, quando você vem dentro do carro xingando? Ou você acha que seu filho não vê quando você sair da igreja, você sair falando mal do pastor? Ou você acha que seu filho não vê? Vê, que já vieram falar para mim? Não vou deixar mais o menino ficar lá nos adolescentes não. Não tem local melhor para a gente saber o termômetro da família do que trabalhar com crianças e com adolescentes. São pessoas que a maioria das vezes não fingem, não usam máscara e apresentam direitinho como é o pai e a mãe em casa. Ou você acha que os filhos não veem? Qual é a moral que você vai poder ter para um filho pedir para ele respeitar o pastor, se você sai da igreja falando mal do pastor? Tem alguma? Tem não, meu querido. Sabe quem deve tomar a rédea de sair? É o pai. Porque quem fala muito é a minha mulher, que fala muito. Ei, você como marido,
Você que tem autoridade de mandar se calar. Pastor, é verdade, eu estou dizendo somente o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, quando fala lá em Coríntios que as mulheres devem perguntar em casa, aí o pessoal faz uma confusão. Não, porque mulher está proibida de falar na igreja, de ministrar. Onde é que está dito isso? Em canto nenhum. Ele estava falando algo específico lá na igreja de Coríntios. Mulher pode ministrar na igreja. Mulher pode ensinar na igreja. Mulher pode. Porque a mulher é ajudadora. Se a mulher ensina na igreja, se a mulher prega na igreja, se a mulher ora na igreja, o marido também tem que se esforçar para fazer o mesmo. Porque a função principal está no marido. Está no marido. Você pode estar cansado, você pode estar exausto, mas sabe quem é que tem que acordar e dar um incentivo para ir para a igreja? A mulher, né, pastor? Não, é o marido. Eita, pastor, hoje o senhor veio, é porque é a verdade. É o marido que tem que se esforçar de acordar e dizer assim, vamos para a igreja. É o marido, porque ele é o professor, a mulher ajudadora. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Essa figura é no marido, é no homem. Então essa reflexão nos leva a entender que não é só de palavras não, mas é de atitudes. Que nossas famílias têm que serem abraçadas. Nossas famílias têm que serem amadas para que nós possamos voltar a ser o projeto original, chancelado nos céus, para mim e para você. Ah, pastor, hoje está muito difícil isso acontecer. Sabe por quê? Hoje está muito difícil isso acontecer? Porque eu e você, na maioria das vezes, nós estamos nos acovardando. Eu não consigo ver não essa distância todinha aí não, viu? Vem que estamos nos acovardando com as coisas. Para nós é muito melhor nós passarmos o dia, trabalharmos, requer esforço. Agora minha oração é só que ninguém sabe nesse dia, rapaz, eu já sei para que eu fui nascer homem. Pelo amor de Deus, ninguém tenha essa oração ao final desse culto, não. Nós nascemos homem porque Deus confiou. Deus acreditou a mim e a você essa função de provedor, de protetor, de professor de nossas famílias. Pelo amor de Deus, ninguém faça no final do culto essa oração, não. Rapaz, não devia ter nascido homem, não. A oração que nós temos que fazer no final é buscar em Deus força para que nós possamos fazer aquilo que Ele já definiu para que eu e você possamos fazer. E sabe qual é o primeiro requisito que vem essa força? É deixarmos de sermos covardes diante das atitudes do mundo. Às vezes vem as coisas que querem mudar, não, e dá ouvido aos demônios que foi falado aqui. Para que isso? Não é bem assim. É bem assim mesmo, irmão. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Se Deus diz que funciona dessa forma, funciona dessa forma. Faça um teste. Você, homem, que deixava aí a vida correr solta, achava que você só precisava ser o provedor de sua casa, passa a usar esses 3 P's para você ver se não vai mudar a sua família. Passa a fazer isso, porque Deus está requerendo de mim e de você atitudes. Deus está dando hoje um ensinamento de como deve ser, de como Deus espera, de como Deus tem expectativa que eu e você ajam. Deus está nos dizendo hoje, nessa manhã. Agora, o que você vai fazer, o que você escutou nessa manhã? Jogar pedra no pastor? Sei para quê eu vim hoje. Dia dos Pais, o pastor está falando isso. Não, reflita. Não se sinta culpado, apenas reflita no que o Senhor está falando. Mas eu te dou uma instrução. Faça um teste em colocar em prática isso aí para você ver se sua vida não vai ser transformada, se a vida da sua família não vai ser transformada. Meus queridos, o mundo está assim, de braços dados, esperando nossos filhos. Como é que eu estou reagindo diante disso? Eu estou entregando meu filho ao mundo ou estou protegendo o meu filho? Eu sempre gosto de citar quando eu digo isso. A Bíblia diz lá quando Jesus foi ser tentado por Satanás no deserto. No capítulo da Bíblia diz que foi quando Jesus foi batizado. A Bíblia diz que veio do céu uma voz que dizia: meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo em seguida a Bíblia diz que ele foi tentado.
Mas antes dele ser tentado, o pai disse: ei, tu é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nossos filhos desejam escutar isso de mim e de você como pais. E aí entra a mãe também como ajudadora. Todos os dias, meus queridos, eles estão no deserto. Eles estão do lado da gente no deserto. Deserto. Ele sai para a escola, deserto. Mas como é que eles vão para a escola? Como é que eles vão ficar no deserto? Quando vier a tentação, ele vai lembrar o quê? Meu pai diz que ama e sente prazer em minha vida. Se ele lembrar disso, é muito mais fácil resistir do que ele lembrar que saiu de casa e estava o marido e a mulher, o pai e a mãe nos tapa. Ah, esse menino não serve para nada, esse menino não presta para nada. Você está dizendo assim, vai para o mundo, e o mundo está aqui esperando, de braços abertos. Ontem eu estava assistindo um programa, Operação de Risco, acho que é na Band, ou na Rede TV, sei lá, que é aqueles policiais prendendo o povo. E prendeu um moleque de 17 anos, e um moleque chorava, o moleque era aqueles olheiros de traficante. A função dele era só olhar se a polícia estava chegando ou não. E o cara dizia: por que você está nessa vida? Ah, é porque eu saí de casa porque meu pai e minha mãe só viviam brigando. Saí de casa porque meu pai e minha mãe só viviam brigando. Ah, pastor, não sabe se é verdade? Eu não sei se é verdade. Não interessa saber se é verdade. Eu estou dizendo que isso é um caso que é verdade. Um pai e uma mãe só vivem brigando. Que ambiente ele está guardando para o filho? Que ambiente? Ele está dizendo assim, vá lá para o mundo. E o mundo, 70% das famílias são destruídas por causa dos filhos. Que entram para o mundo do crime, entram para o mundo da... Por quê? Em casa, ele escutava: meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que escutava? Então são essas coisas, meus queridos, que são sutis no dia de hoje. Você tirar um tempo para estar com seu filho, tirar um tempo para estar com a sua esposa. E quando eu costumo dizer isso, eu vou estar encerrando, tenho 5 minutos ainda ali pelo relógio. Quando eu estou dizendo isso, às vezes você pensa: não, eu tenho que trabalhar, para quando eu tiver muito dinheiro, aí eu poder dar essa vida ao meu filho. Precisa não, meus queridos. Ou às vezes você, quando pensar que vai fazer isso, já não dá mais tempo. Cresce, passa rápido. Você fica olhando no Facebook as fotos. Se você olhar a foto de Luan há 3 anos atrás, ainda era meio gordinho. Você vai olhar hoje, já está mais alto do que eu. Já tem mais barba do que eu. 3 anos, se você for olhar a foto. Cresce rápido demais. E aí, o que você está deixando fazer? Está deixando as coisas passar e você... Não, eu tenho que correr, tenho que trabalhar, tenho que se esforçar, meu querido. Não é fácil, não. Eu costumo dizer isso quando o pessoal fala em trabalhar, não sei o quê. Eu digo: olha, não adianta esse discurso comigo, porque eu sou PhD nisso aí. Porque minha vida é realmente muito corrida, mas tem que ter esforço. Eu já falei isso aqui, não sei se falei aqui, eu falei lá nos adolescentes. Várias vezes eu chego em casa cansado, e o menino quer brincar, eu rolo no chão com eles. Quando levanta, tem que chamar o guincho. Ele vai chamar o guincho para me levantar, porque a pessoa fica todo... Mas tem que ter esses momentos. Precisa de dinheiro. Eu estava meditando sobre isso ontem à noite e me lembrei de uma passagem que eu tinha ali com o Célia. Ela está ali e vai saber que eu não estou mentindo. Namorava com ela morava aqui na rua João Leôncio, por trás da Caixa Econômica, e o nosso divertimento de domingo era sair a pé para ir para o hiper da Sul de Velho, para comprar uns plásticos lá, uns panelas de plástico. Aqui dava um prazer enorme. Ia para lá, ficava lá no domingo à tarde, depois de ter... Eu cerrava o almoço lá, não é toda vez não, cerrava o almoço lá. Quando era tarde, o que a gente fazia? Descia, saía aqui da João Leôncio, lá para o Sul de Velho, a pé, comprava lá uns plásticos, já pensando no casamento, uns negocinhos lá, velho, e vinha, uns potes de plástico, não era tapaué não, era sem tapaué mesmo, uns postes velho lá de plástico, velho, de R$2, isso aqui. Mas aquilo dava uma alegria. Aquilo eu me sentia super contente de ter acontecido aquilo. Certa vez a gente foi, depois já de casado, foi para
o shopping, e a gente saía de casa, e a gente fazendo a conta, dá pra gente ir em tal lanchonete, dá pra gente comer tal coisa, dá pra gente tomar tal coisa, não dá mais para fazer mais do que isso. E aquilo ali, meu querido, enchia o nosso coração de alegria. Então não me venha dizer que você tem que ter muito dinheiro para você dar um momento desse à sua família. Precisa não, meu irmão. Precisa não. Precisa o quê? Você ter coragem. Precisa o quê? Você ter um coração disponível para fazer o que Deus mandou. Isso tem que partir do homem. Tem que partir do homem. Às vezes você pode estar cansado, como eu digo. As viagens que eu faço hoje, o pessoal diz, foi descansar? Eu digo que descansar? Só vai descansar a mente. Porque não descansa, porque você tem uma criança na idade de Níquel, você não descansa indo para os cantos, você quer rolar, mas você tem que ver a alegria neles. Mas pastor, tem que pensar só no outro. Ei, Jesus pensou em mim e em você. E é essa a função do marido. Se é para sacrificar, sacrifica você em função de sua esposa e de seus filhos. Se é para sacrificar, é para estar cansado, mas fazer, ei, se levanta. Deus é contigo. E vai fazer algo, porque foi essa a função que Deus determinou para mim e para você. Eu podia pensar em fazer viagem só para alegrar a mim. Ou então dizer assim, não, eu estou de férias, eu vou para um canto, porque eu vou para o hotel, minha vontade é ficar na cama, deitado, dormindo. Mas sabe, a gente vai vir para o hotel, vai querer ficar na cama, um catuca dizendo assim, não, vamos brincar, outro quê? Então os hotéis hoje, os hotéis que nós viajamos hoje, quem escolhe são eles. São eles que escolhem. Ah, pastor, isso é besteira? Não, isso é o que Deus disse. Sacrificou por ele. Deu a vida por ele. Vamos para aqui, a gente sai. Quando é dia de a gente ir almoçar fora? É o moído. Vamos almoçar onde? Aí escolhe tu. Olha, para com esse moído, senão para o carro. Enquanto não decidir para onde a gente vai. Deixa eu participar. Eu falei certa vez aqui. Não está aqui a pessoa que falou, então eu posso falar. Certa vez eu falei num grupo familiar, eu disse, vai fazer a feira, leva teus meninos para a feira, deixa eles escolher pelo menos o biscoito. Aí eu falei aqui, aí o irmão, disse, pastor, não funcionou muito bem não, viu? O menino, eu levei minhas meninas para a feira, queriam era comprar tudo, domestique, quem manda é você. Não tem coisa pior do que numa feira mesmo, você está vendo as crianças gritando, como uma vez passou um vídeo no Facebook, a mãe andando e a criança agarrada no pé, e a mãe puxando assim, a criança gritando. Ei, é você como pai, é você como mãe, que tem que domesticar. A Bíblia diz que as crianças precisam ser corrigidas com a vara. Precisa. Sabe quem tem que fazer essa correção? Você pai e você mãe. Você já conhece demais aqui, os dois sabem. É Nicolas 1, Nicolas 2. Chegar no Nicolas 3, o bicho pega. Então ele já sabe. Luan sabe da mesma forma. É Luan 1, Luan 2. Chegar no Luan 3, já sabe que o bicho pega. Então, se chegar no 3, eles já estão fazendo aquilo que a gente está mandando fazer. E se chegar no 3, o bicho tem que pegar mesmo. Eu já disse aqui uma certa vez, eu fui para um culto, o pastor Brandi disse, se você prometer que vai bater no seu filho, bata. No dia que vai bater e não bata não, que você perde a moral com seu filho. Aí eu recebi. Aí eu disse, Luan, se você fizer isso, você vai bater, você vai apanhar. Luan, se você fizer isso, você vai apanhar. O pastor disse que era na terceira vez. Luan, se você fizer isso, você vai apanhar. Pronto, você vai apanhar. Nico já sabe disso. Se ele bagunça aqui na igreja, ele sabe que eu digo que ele vai apanhar em casa. Quando começa a chegar perto de casa, ele já começa a chorar. Porque ele sabe que quando entrar dentro de casa, vai apanhar. Meu querido, não é fácil não. Porque bater na raiva é fácil. Mas depois que passa a raiva, é difícil. Mas eu não disse que ia fazer? Faça, porque ele está fazendo um check-up assim, o raio-x. Fala, mas não faz. Bater na hora da raiva, que o menino está fazendo alguma coisa, é fácil demais. Bateu com ira. Mas depois passa a raiva, você tem que engolir seco. Mas você disse, faça. Então não diga. Se não tem coragem de fazer, não diga. Uma das frases que ele mais sabe disso, sabe repetir. Quando o painho promete, painho, ele repete, cumpre.
Por quê? Porque eu treinei isso. Porque treinei. Não é igual a de Luan, que eu já disse aqui para vocês, eu vou encerrar com isso para vocês, para mim dar uma risada. Eu treinei Luan, que eu tinha aprendido na televisão, um pastor dizendo que seu melhor amigo tem que ser seu pai. Aí eu treinei Luan. Olha, seu melhor amigo sou eu, viu? Seu melhor amigo sou eu. Só que o treinamento foi pouco. Aí ele chegou na pediatra, eu todo empolgado, eu disse, pergunta quem é o melhor amigo dele. Aí a doutora Fernanda disse, quem é seu melhor amigo? Ele fez, Rian. Aí eu olhei para ele e disse, não é da escola não? Então o treinamento não foi muito legal. Mas pelo menos nesse agora ele sabe. Se ele dizer, quando o pai promete painho, ele cumpre. Porque seja para alguma coisa que estão pedindo, seja para alguma coisa para apanhar, ele sabe que é desse jeito. Ele leva a chinelada e eu repito o mantra. Quando o painho fala, painho cumpre. Então os filhos têm que olhar para a gente, tem que ver isso. Sou perfeito? Sou não, estou longe demais, ainda me dão um drible de arrudei demais. Mas uma coisa eu digo, eu tento a cada dia cumprir aquilo ali que estou fazendo. De ser um protetor, de ser um provedor e de ser um professor. Fazendo isso, meu querido, eu sei que a família tende a estar com a chancela de uma família projeto de Deus. E é isso que nós precisamos resgatar isso de nossas famílias. Já corri lá para trás porque eu disse que eu vou falar com ele, já fico com vergonha, vamos lá para trás. Eu disse a Nick que ia chamar ele aqui em cima para ele fazer, mas eu não vou chamar não, vai que ele não descumpre e eu passo vergonha. Mas é isso, meus filhos, nós temos que estar juntos. Primeiro é a família, não é a igreja não. Primeiro é a família. Quem primeiro tem que receber o nosso abraço, o nosso carinho, é a família. Não adiantava de nada, muitos aqui na igreja me chamaram de pai, como chamam, e os de casa não me terem como pai. Primeiro é os de casa. Primeiro é o de casa que tem que receber o acolhimento, tem que receber o abraço, tem que olhar para a gente e saber, quebra as coisas que aí chega para mim porque diz que eu conserto. Aí eu vou e boto super bonde em todas as coisas, está consertado. Se não funciona mais, mas está consertado. Eu coloco super bonde. Eu tenho uma, não é nem do super bonde, é tech bonde, eu tenho um negócio de super bonde daquela grandona em casa, porque nunca vi quebrar tanto brinquedo como é Nick. Painho super bonde. Mas não parou de funcionar, eu digo, mas está no canto. Pronto, então meu negócio é botar super bonde no presente. Eles têm que olhar para a gente e ver pessoas de confiança, não é lá fora não, porque lá fora o mundo está assim. O melhor amigo realmente tem que ser o pai e a mãe. Tem que ser as pessoas onde ele realmente confie, que pode chegar e vão ser abraçados e vão ser amados verdadeiramente. Verdadeiramente, mas com posição. O amor, às vezes o pessoal pensa que o amor deixa a pessoa besta. Isso é coisa do cão. Deixa não. Não. Agora nós temos que ter posicionamento. Finalizo realmente agora com isso, que eu tenho que falar em Luan. Luan, ele sabe, se ele quer alguma coisa comigo, alguma coisa eu falo material, ele tem que se esforçar para isso, porque é muito bom. Só porque você tem dinheiro, o filho diz assim, me dê isso, você dá sem fazer esforço nenhum. Você está ensinando alguma coisa ao filho? Tá. Ensinando que as coisas caem do céu. Isso é verdade? É não. Tem que ter esforço para conseguir as coisas. Tem que ser esforço. Todo ano ele tem um objetivo, como eu já falei. Ele quer trocar de celular no final do ano. Quer? Beleza. Qual é o objetivo? A escola. Ele já sabe, olha. Luan tirou abaixo de 8 na escola, ele está de castigo. E sou eu. Não é obrigado a ser igual a mim. Luan tirou abaixo de 8 na escola, ele está de castigo. O celular vai para o cantinho lá em cima da mesa, da estante, e fica lá. E ele nem toca no celular. Porque ele sabe se tocar o bicho pega. Agora, colega meu, para fazer isso, tem que levar o celular para a empresa. Porque se deixar o celular em casa, o filho pega escondido. Isso não é postura de pai, não. Eu pego o celular e ele fica aqui, em cima da estante. Eu boto ele de ladinho assim, que eu digo, olha, não é para nem tocar nele, que é para ele não mexer de canto. Uma semana. Se ele tirar nota abaixo de 8 na escola. Aí ele quer um celular, beleza. O ano passado ele ganhou uma medalha nas Olimpíadas de Conhecimentos, né? Eu disse, esse ano que é o celular, são 4 medalhas. Mas, pastor, isso é muito. Se esforce. Ele faz o que além de estudar? Nada. Então se esforce. Já tem 2. Já ganhou 2. Faltam 2. Mas ainda tem muitas que ele está fazendo. Se ganhar 4 medalhas, ganha um celular. Se não fizer as 4 medalhas, não ganha celular.
Mas pastor, o cara tirou as notas tudo em acima de 8. Ganhou 3 medalhas e não ganhou celular, ganhou não. Porque a meta eram 4 medalhas. É inadmissível uma criança que não trabalha ser reprovada. É inadmissível uma criança que não trabalha, que não faz nada, tirar nota ruim na escola. É inadmissível, porque ele só faz estudar, então tem que estudar. Tem que estudar. E o pai e a mãe tem que ficar firme nisso aí. Faz o quê? Está fazendo o quê? Olhando só para o celular? Ei, tem que estudar. E não é só estudar, não, tem que estudar e tirar nota boa. Agora, se trabalhasse, não, porque, como eu digo, não, trabalha, então o estudo já ficou em segundo plano, porque passou o dia todo trabalhando, o corpo já não consegue mais chegar à noite, o cara estudar, o rendimento cai. Isso aí é naturalmente entendido. Mas não faz nada, está dentro de casa, ei, dentro de casa tem que lavar um pratinho aqui, uma coisa ali. Não, mas tem pessoas que ajudam, tem. Eu tenho uma pessoa lá em casa que trabalha de segunda a sexta. Mas não é por causa disso que Luana não vai lavar um prato. Não é por causa disso que Luana não vai. A semana passada foi o quê? Tu estava o quê? Aqui no culto, foi? Você estava no culto aqui, a gente ficou em casa, e foi eu e Luan varrer as coisas. Varrer, lavar. Não ficou legal? Não ficou, mas fez. Mas fez. Não é porque a pessoa tem uma pessoa que trabalha que a pessoa não vai fazer. Tem que fazer. Isso quem tem que mostrar somos nós. Nós temos que mostrar pelo exemplo. Não adiantava de nada eu ficar no sofá com os pés para cima e dizer assim, vai lavar os troços. Ele foi lavar e eu fui varrer a casa, fui passar o pano. Passei pano com amaciante, será que não passa pano com amaciante? Mas é mais cheiroso. É mais cheiroso. Não ficou mais cheiroso, mas isso fica deslizando os negócios. Mas passei. Agora eu já sei que não passa. Então são essas coisas que a gente tem que estar fazendo, são essas coisas pequenas, meu querido, que eu estou brindando a nossa família. Amém? Sejamos abençoados. Na prata da palavra, pastor, por favor.